Marcos, então eu queria apresentar aqui um pouco o mini-bi do Marcos, né? O Marcos, ele é geólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre, doutor em geodinâmica pelo PPGG, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professor associado, quarto, né, do Departamento da Geologia e das pós-graduações em Turismo, em Geodinâmica e Geofísica. É pesquisador nas áreas de geodiversidade, geoconservação e geoparques, autor de vários livros e artigos científicos. Atualmente é coordenador científico da Seridó Geoparque Mundial da Unesco. Marco, por favor, Marco trouxe uma apresentação, fique à vontade, tá? Obrigado. Tranquilo, vocês me escutam? Sim, muito bem. Escutam? Então vamos lá, vamos bater um papo aqui rapidinho, e é bom porque a gente pega o gancho aí das últimas palavras do secretário Inácio, né? Até para aqueles que ainda estão sem entender o que é que significa essa palavra geoparque e por que ela está junto a ecomuseus, outros tipos de abordagem onde a comunidade é o principal ator. A gente vai falar aqui rapidamente sobre uma realidade hoje em termos de programa da Unesco, que se soma ao programa da Reserva da Biosfera e o programa do Patrimônio da Humanidade, e a gente tem aí desde 2015 o Programa Internacional de Geociências e Geoparques. E aí, para fazer o gancho e atender também o que a Nádia nos pediu, afinal a gente vai ter aí a COP30, e a gente vê as mudanças do clima aí, né, chegando com força. A gente vai trazer um pouco do como é que a gente vê essas mudanças do clima dentro de um território geoparque que tem o objetivo, né, de promover o desenvolvimento territorial sustentável. E aí eu vou usar um exemplo, dentre os vários que tem no Brasil, mas um exemplo que é aquele no qual a gente lida no dia a dia, que é o Seridó Geoparque Mundial da Unesco. Né, o colega Márcio já adiantou um pouco aí, então eu sou geólogo, sou mestre e doutor na área, né? Sou idealizador do Geoparque Seridó e atualmente estou coordenador científico, né? E tem algumas coisas aí que nesse nosso trabalho a gente vem obtendo ao longo dos anos. Mas vocês podem estar perguntando, sim, mas afinal, o que é um geoparque? Né? O que é que significa isso que o Inácio falou, isso que o Marcos vem falar, isso que está lá no card que foi disponibilizado? Na verdade, eu separo, inclusive, o conceito, que é o conceito da própria Unesco, em 3 partes. A primeira parte, ela trata única e exclusivamente do território. Então, é uma área geográfica única e unificada, e aí é bom que vocês entendam que esse único é relacionado a um patrimônio geológico, tá? Então, é por isso, por exemplo, que tem um geólogo aqui falando com vocês. Então, é preciso identificar no território o que é que a natureza nos deu de presente em termos geológicos, tá? E que é base para a vida na Terra, e que é o único que só tem naquele local, tá? Sem falar que, se por tratar de um território, e eu tenho 2 ou mais municípios que integrem um geoparque, eles têm que estar unidos entre si, territorialmente falando. Então, por isso que é uma área geográfica única e unificada. E aí, de fato, dentro desse território, eu tenho que ter locais e paisagens com essa importância geológica internacional. E aí, além disso, eu tenho que ter isso tudo gerenciado numa visão holística de um tripé dado por proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Então, isso é um geoparque. E eu posso ter dentro do geoparque, por exemplo, ecomuseus. Por exemplo, diferentes tipos de categorias de unidade de conservação. Mas lembrar, ou pelo menos reforçar, geoparque não é nenhuma nova categoria de unidade de conservação e nem é uma área de proteção ambiental. Geoparque é uma nova forma de gestão territorial, tá ok? E, para vocês terem uma ideia, isso começou lá em 2000, com 4 geoparques na Europa, tá? Na Alemanha, na Grécia, na Espanha e, agora me fugiu, Grécia, Alemanha, Espanha e França, tá? E que, com auspícios, os cuidados da Unesco, isso veio até 2015. Mas dia 17 de novembro de 2015, a Unesco, depois que seus 168 Estados-membros oficializaram,
tornou-se um programa e hoje está em equiparidade com programas bem mais antigos, como o da Reserva da Biosfera, de 71, e o Patrimônio da Humanidade, de 72. Então, a gente já tem um programa que trata disso. E para vocês terem uma ideia, agora em abril de 2025, com a entrada de novos geoparques, hoje nós temos 229 geoparques em 50 países. É óbvio que aqui com as bolinhas vocês vendem maior quantidade na Europa e na Ásia, e eu cortando a terra no hemisfério norte e hemisfério sul, a gente tem muito mais geoparque no hemisfério norte e pouquíssimo no hemisfério sul, mas nada impede de termos mais no futuro, ok? E aqui é onde a gente tem um deles no Brasil ou na América do Sul, que é o Seridó, Geoparque Mundial da Unesco. Mas o Inácio falou muito de um geoparque só, que está no Ceará, tá? E que foi um dos primeiros, melhor dizendo, para o Brasil, para a América do Sul, e por que não para o Hemisfério Sul, foi o primeiro, lá em 2006. Mas é importante lembrar que o Brasil hoje tem 6 geoparques mundiais da Unesco, chancelados em virtude desse patrimônio geológico de relevância internacional, e que todos, de diferentes formas, promovem o desenvolvimento territorial sustentável. Então, veja que aqui, em cores verdes, nós temos o Araripe, o Caçapava, o Caminhos dos Quênios do Sul, o Quarta Colônia, né? Eu vejo meu amigo Adriano Figueiredo aí, um forte abraço, meu querido, bom te ver aqui, o pessoal do Seridó e do Uberaba, Terras de Gigantes. E, além disso, o Brasil aí tem inúmeros projetos, não são geoparques, são projetos que, uns mais avançados, outros menos, um dia esperam ter a chancela da Unesco. Mas tão importante quanto é saber que esses territórios, claro, mais avançados, outros menos, promovem o desenvolvimento territorial sustentável. Mas o que a gente vai falar agora, rapidamente, é sobre o Seridó. E onde é que fica o Seridó? Ele fica aqui no extremo nordeste do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, na porção centro-sul, contemplando aí 6 municípios: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, além de Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Então, é uma área com 2.800 km², com mais de 120 mil habitantes, tá? É gerido por um consórcio público. Então, foi criado um consórcio público intermunicipal com esses 6 municípios, e isso vem sendo trabalhado desde o dia 19 de abril de 2010, portanto, fez recentemente 15 anos. E vocês devem estar perguntando, e o que é que esse território tem de relevância internacional? Ele tem 21 locais já devidamente mapeados, onde essas características geológicas remetem a 2 principais. Uma são minerais ou mineralizações de scheelita, né, um bem mineral que, tecnicamente falando, é até difícil de entender, mas que todos vocês podem perceber através de um simples acender de uma lâmpada. Então, a gente está falando de um mineral que se extrai um tungstênio e que está no filamento da lâmpada, e a lâmpada acende porque tem esse elemento químico associado a esse mineral. E que, se você quer conhecer e saber o que significa, no mundo, você tem que vir no Rio Grande do Norte, na região do Seridó, e agora no Seridó Geoparque Mundial da Unesco. Além disso, a gente tem rochas vulcânicas e um relevo bem recente, demonstrando a característica do território. Então, rapidamente, isso aqui é mais para fazer um convite, vamos fazer um passeio aí, mesmo que virtual, para esses 21 locais aí com seus nomes em letras mais garrafais e em menor o município no qual está inserido. Então, aqui é a região da Serra Verde, aqui é o Cruzeiro de Cerro Corá, a nascente do rio Potengi, a nascente do rio que dá nome ao estado Rio Grande do Norte, Vale Vulcânico, Mirantes, né? Seja o Mirante Santa Rita, o Tanque dos Pocianos, Lagoa do Santo, Pico do Totoró, Morro do Cruzeiro, né? A característica, uma das principais que remete a essa relevância internacional, as mineralizações na região da Mina Brejuí, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista turístico, os cânions dos Apertados, Cruzeiro de Acari, as marmitas do Rio Carnaúba, o Açude de Gargalheiras, o Poço do Arroz, as cachoeiras, e aqui em especial a Cachoeira dos Fundões, Xique-Xique com painéis, né, cheios de pinturas e gravuras rupestres,
Monte do Galo, então você associa aí as questões do turismo religioso, Serra da Rajada, o Açu de Boqueirão e o Mirador. E tudo isso se soma também a uma característica biótica dada por uma unicidade que é um único bioma exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga. E a gente ainda se sobrepõe em 4% com a reserva da biosfera da Caatinga da Unesco. Então, a gente tem aí, né, mais de 300 animais, mais de 900 plantas endêmicas, mais de 140 espécies ameaçadas, alguns animais símbolos, algumas plantas símbolos. Então, a gente traz aqui um pouco da fauna, né, com a coruja buraqueira, com o camaleão, com o mocó e vários outros animais que remetem a essa característica do território, né? Bem como a questão da flora, né? O mandacaru, o xique-xique, o ipê amarelo, a coroa de frade. Só que tem um fato que a gente colocou no dossiê de candidatura para chancela da Unesco, e que isso é chave para o que significa um geoparque hoje, que é e que são as pessoas. Então, não poderia se falar de geoparque sem falar das pessoas. Inclusive, tem um jargão que a gente usa corriqueiramente aqui, um geoparque ele é feito de pessoas para pessoas. Então, quando a gente começou a falar do seridóense em si, a gente resgatou esse seridóense que viveu lá há 9, 10, 11 mil anos. Então, a gente trouxe as características arqueológicas, a gente trouxe essa cultura ainda latente e viva do território com os vaqueiros, a gente traz aí, né, a questão da gastronomia, e eu vou passar esse slide até pelo horário, né? E a gente traz, claro, o que de melhor tem no território, que são as pessoas, né? Então, são essas pessoas, e para essas pessoas que se promove esse desenvolvimento territorial sustentável. E aí, entrando nessa discussão das mudanças do clima, a gente traz uma característica que é muito importante, né? Que característica é essa? É uma realidade que o Seridó tem. E aí as pessoas, né, quando nos perguntam, e qual é o melhor momento de visitar o Geoparque Seridó? A gente brinca, pelo menos 2. Porque no primeiro semestre o Geoparque está vestido com uma roupa, no segundo semestre ele está vestido com outra, né? No primeiro semestre, por exemplo, ele está vestido com cores, e aí você pode pegar a precipitação em currais novos, você pode pegar a precipitação em parelhas, você está com cores no primeiro semestre esverdeadas, azuladas, porque é o período de chuvas. Mas não menos importante, não menos bonito, no segundo semestre você já tem uma queda na questão pluviométrica, então você já tem umas cores puxadas mais para o marrom, mais para o cinza, mas que é tão belo quanto. Então, por isso que a gente brinca e diz, venha visitar o Geoparque pelo menos nesses 2 momentos do ano, né? E isso a gente consegue mapear quando a gente identifica esses locais de interesse que nós chamamos de geossítios. Então, por exemplo, aqui em cima é no primeiro semestre, aqui embaixo é no segundo semestre, por exemplo, nos cânions dos apertados. Então, você já vê uma flora, né, a ausência de água. Você pula aí para o Gargalheiras, em Acari, nota o mesmo destaque, o mesmo detalhe para o primeiro semestre e para o segundo. Na região do geossítio do Boqueirão, idem. Quando você vai para o geossítio Serra Verde, na Lagoa Azul, você vê que a lagoa está cheia nos meses de fevereiro e abril, mas nos meses de setembro, outubro e novembro, como nós dizemos aqui no Nordeste, os meses do Breobró, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, veja que está tudo seco, né? No Tanque dos Poncianos, água abundante no primeiro semestre, a ausência de água no segundo, aqui no Xique-Xique, em Carnaúba dos Dantas, e isso nos trouxe a necessidade de estudar mais essa questão da pluviometria. Então, do lado esquerdo e do lado direito são trabalhos, alguns ainda em elaboração, outros já prontos, mostrando um pouco sobre essa média pluviométrica, essa realidade aí que vem nos últimos 20 até 30 anos, e isso vai ser muito importante para a gente mostrar que nos últimos 15, 20 até 30 anos está mudando muito rápido. E essa mudança a gente vai ver agora em destaque. Tá? Mas a gente também está estudando alguns desses locais, porque a gente tem presença de uma fauna pleistocênica, uma fauna de milhões de anos, que também vai nos ajudar a entender um pouco esse passado climático mais atrás.
ok? Mas o que é que a gente fez e trouxe aqui para vocês? Através de indicadores climáticos, a gente fez o resgate por base em várias fontes. Como é que era o cenário 15 anos atrás, quando a gente começou o Geoparque, ou o projeto, e como é esse cenário hoje? E qual é o impacto e a tendência para isso? E a gente pegou alguns indicadores. Então, vejo aí, por exemplo, falando só de temperatura média, né? 15 anos atrás, essa era a temperatura média, tá? Hoje, ela está mais alta. Tá? Então, ela está em torno de 2, 2,5 graus a mais. Isso mostra o aumento da evapotranspiração, mostra que isso intensifica o estresse hídrico na região. Se a gente for para volume de chuva, a mesma coisa, diminuindo aí em torno de 300, ou melhor, de 100 a 150 milímetros. Então, isso traz uma escassez hídrica, isso impacta diretamente a agricultura e o abastecimento de água. Quando a gente vai para a vegetação e a umidade do solo, a gente vê que essa caatinga ainda era resiliente, mas hoje ela está muito mais degradada. A gente tem uma preocupação porque aumenta, né, e se prolonga essa seca, e aí, consequentemente, perda da biodiversidade, aumento, isso está sendo evidente, risco de incêndio e, claro, a desertificação. Então, a gente se preocupa com isso e corre atrás para ver essa relação da seca com a desertificação, para ver o problema da supressão vegetal, que causa mais perda da vegetação. Então, a gente bota a equipe, eu, como coordenador do comitê científico, estimulo, né, instigo os colegas que são de várias áreas, são geógrafos, biólogos, advogados, contadores, turismólogos, para ver como é que a gente pode trabalhar em conjunto. Quando a gente vai para os eventos extremos, a gente vê que era menos recorrente, mas hoje está muito frequente. Né? Então, a gente vê realmente desastres naturais ocorrendo em locais que a gente não imaginava, vê perdas significativas na agropecuária, né? E isso impacta a questão social. Quando vai para os recursos hídricos, e aí é uma loucura, né? Porque a gente, se tinha antes, 15 anos atrás, uma recarga sazonal dos reservatórios, hoje os níveis estão críticos. Inclusive, a gente tem com uma colega, a professora Vera, do curso de Ciência e Tecnologia, um projeto de extensão voltado aos recursos hídricos, e aí quando a gente vê as atividades agropecuárias, a gente também vê isso tudo enquanto problema, com a necessidade de buscar novas tecnologias e manejos sustentáveis. E aí é quando a gente começa a perceber, precisamos conhecer melhor nossa dinâmica hidrológica. E como é que podemos nos comunicar com as nossas comunidades sobre o uso adequado da água? Então, isso é uma preocupação que hoje o território tem, graças ao Geoparque, graças a essa realidade que a gente precisa promover no território. E já caminhando para os finalmente, 3 outros exemplos, né, que a gente traz de forma mais recente. Como é que estão as questões das energias renováveis? Né, a tão dita aí energia limpa, que para ser limpa, queira ou não queira, traz um impacto ambiental muito grande, porque a gente vê devastando Caatinga, então a gente fica naquela dúvida. Então, eu preciso desmatar Caatinga para colocar painéis solares, ao mesmo tempo que a gente sabe que se desmatar a Caatinga, a gente vai aumentar com a desertificação. Então, 15 anos atrás, a gente tinha poucas iniciativas voltadas a energias renováveis no território. Hoje, o crescimento é significativo. E por mais que a gente insista e acredite que está havendo mitigação de impactos ambientais, só que a gente tem um novo desafio, porque são novos impactos em virtude de infraestrutura e distribuição da energia que não existia antes. E para encerrar, mineração sempre existiu no território, tá? Era menos controlada, hoje se busca uma mineração mais sustentável, então esses impactos ambientais existem, mas, por outro lado, existe uma maior sensibilização, uma maior conscientização e uma busca de uma regulamentação ambiental. Não sei como é que vai ser agora, depois do que ocorreu ontem, ou melhor, hoje de madrugada, mas temos que correr atrás. E na temática que eu venho trabalhando nos últimos 22 anos, que é a geodiversidade, atrelando ela a um desenvolvimento de um turismo mais adequado. O turismo no território era incipiente,
simplesmente não existia, hoje cresce com uma nova abordagem que é o geoturismo, e aí a gente tem aí oportunidades para desenvolvimento local e principalmente para sensibilizar ambientalmente a população. Tá? E aí a gente traz alguns dos exemplos que a gente vem trabalhando. Aqui é um artigo que a gente elaborou para tratar um pouco sobre os geossítios e perceber que aqueles que estão em áreas urbanas e mesmo aqueles que estão longe das áreas urbanas têm sim uma vulnerabilidade natural e que isso pode trazer riscos à população, né? Seja pela proximidade, pelos impactos e pelo próprio risco. Então a gente mapeou 4 classes de riscos naturais, seja por queda de matacões ou blocos próximos a residências, seja por inundação de cursos e corpos d'água, seja por desplacamentos de rochas, ou mesmo por deslizamento de escarpas de rochas sedimentares em locais onde hoje está se construindo, por exemplo, questões imobiliárias, onde as pessoas não tinham a menor ideia de que ali não deveria estar colocando suas residências. Ok? Então, pessoal, a gente busca aí também trazer geração de renda, ajudando no acesso à água e a diminuir esses riscos ambientais para a população, e o Geoparque Seridó hoje ele é sinônimo de oportunidade para buscar reduzir, por exemplo, o que nós chamamos de refugiados climáticos. Ok? Sei que não teria tempo, mas mesmo assim eu acho importante trazer, então quem quiser dar um print, quem quiser usar o seu celular, isso é um trabalho feito em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, voltado às avaliações geotécnicas em atrativos geoturísticos, onde a gente fala um pouco de mudanças do clima e cuidado com riscos ambientais. Tá bom? Deixo aí meu contato, tá? E-mail, telefone, zap. Quem não segue o Geoparque Seridó, vá lá. Quando a gente terminar aqui, eu vou dar uma olhada, ver se o Instagram cresceu o número de seguidores. Mas tem Facebook, tem X, tem o próprio site. Fique à vontade, pessoal. Muito obrigado e desculpa aí se eu ultrapassei um pouco do limite do horário. Valeu, Márcia, valeu, Nádia.